Boa noite pessoal, boa noite a todos. Estamos começando aqui hoje, na verdade, o nosso webinar, onde nós vamos falar um pouco aí sobre o cenário atual, principalmente entenda um pouquinho do cenário atual e as melhores alternativas para os seus investimentos mediante este cenário que nós nos encontramos hoje. Primeiramente me apresentando, meu nome é Newton, sou agente autônomo de investimentos como muitos de vocês, trabalhei na verdade em atendimento a clientes ao longo dos últimos 6, 7 anos e hoje estou à frente de um projeto aqui tocando a área de treinamento da XP Investimentos. Queria conversar um pouquinho com vocês hoje, com os investidores, com os operadores, com o público em geral, conversar um pouco sobre o que está acontecendo, como se comportar neste período, algumas estratégias e alguma parte de posicionamento, explicar um pouco da parte comportamental do mercado neste período que nós nos falamos e tão conturbado como vocês vêm vendo aí no longo dos últimos dias. Falar de uma forma bem breve, bem rápida, sem muito economia, mas tentar passar na íntegra o que está acontecendo. Então vamos começar agora o nosso grande bate-papo aqui, mas aqui na verdade quando a gente vê lá escrito em chinês, a palavra crise compõe-se de 2 caracteres e na verdade os dois têm 2 formas bem distintas, têm uma tradução bem distinta, que um representa perigo e o outro representa oportunidade. Lembro muito lá de 2008, no meio da crise de 2008, onde a gente lançou uma palestra que era transformando a crise em oportunidade. Isso aqui nos remeteu, na verdade, àquela passagem, onde nós vimos que esse mesmo caractere, quando escrito, na verdade, compõe esses 2 tão antagônicos significados. Então, entendendo um pouquinho do que está acontecendo hoje, pessoal, entendendo um pouquinho do que está acontecendo hoje no mercado internacional e depois a gente começa a contextualizar aqui para o Brasil. Então lá, no mercado internacional, a gente vê uma aversão a risco nos mercados globais, com renda variável em função das situações das economias desenvolvidas. O que a gente vê hoje, na verdade, é essa aversão a risco e dentro de uma aversão a risco você tem essa discrepância ou essa migração de capitais, aonde vou explicar um pouquinho como é que isso se contextualiza aqui na gente. Economia americana, dívida elevada, alto nível de desemprego, baixa atividade industrial e desconfiança do consumidor e do investidor. Um dado muito importante, gente, principalmente entendendo essa parte de endividamento americano. Vocês sabiam que cada americano já nasce devendo 46 mil dólares? Cada americano já nasce com uma dívida de 46 mil dólares. O que é isso, gente? Hoje, na verdade, se você for ver, a dívida pública americana ela já é de 14,3 trilhões de dólares. 14,3 trilhões de dólares. Para vocês compararem com a brasileira é em torno de 1,8 trilhão de dólares. Na verdade, lá no mercado americano, o que é isso, gente? Sem entrar em muita economia e falando em uma parte bem prática. Hoje, o déficit orçamentário americano anual, para vocês terem ideia, em 2011, foi de 1,5 trilhões de dólares. O que é isso? É a diferença entre o que se arrecadou na sua economia versus o que tu gastou. Ou seja, quanto eu ganhei vezes quanto eu gastei. E isso deu uma diferença orçamentária de 1,5 trilhões de dólares apenas este ano. Essa dívida acumulada, todo ano, os Estados Unidos hoje já devem cerca de 14,3 trilhões de dólares. Gente, isso só tende a agravar. Sabem por quê? Porque o que acontece todo ano? Eles vão lá, gastam mais do que arrecadaram, e aí o que se faz? Bate, liga para o Senado e pede: Senado, eu preciso de mais dinheiro. E o que acontece com países emergentes como o Brasil, players internacionais, bancos? Você tem uma migração para um dinheiro onde é aquele ativo livre de risco. Na verdade, os títulos americanos. O que você tem, na verdade, os players brasileiros, suíços, de todo mundo, compram títulos da dívida americana e financiam, na verdade, esse déficit orçamentário. Ou seja, o sinal está muito claro. Americanos podem gastar mais do que o que vocês arrecadam, que aí vocês emitem títulos de dívidas e nós, brasileiros, chineses, vamos lá e compramos essa sua dívida e conseguimos elevar cada vez mais esse seu déficit orçamentário. O que aconteceu agora, gente? Todo mundo ouviu falar sobre não vão aumentar o teto da dívida. Foi exatamente este o sinal. Para vocês terem ideia, esse teto da dívida, os Estados Unidos eles têm uma história recente econômica de 235 anos. 102 vezes ao longo desses 235 anos, eles aumentaram este teto. Na última década, esse teto da dívida foi aumentado cerca de 10 vezes. Ou seja, o sinal, a mensagem era muito claro. Caros governantes americanos,
podem gastar mais do que o que vocês arrecadam. Nós sempre aumentamos o teto da dívida. Essa instabilidade toda que vocês viram, toda essa instabilidade, esse nervosismo no mercado que vocês estão vendo hoje, na verdade foi simplesmente por quê? Por atritos políticos lá dentro, o Senado, o Congresso pegou e falou para o presidente: caro presidente, não vou aumentar mais este teto. E o presidente falou: pô, já aumentaram 102 vezes, eu vou gastar, vou aumentar só mais uma. E o Senado fala: caro presidente, economize, não gaste tanto, corte gastos. E, na verdade, com todo este atrito político, o que aconteceu? Aquele ativo que não tinha nenhum risco começou-se a pensar: pô, eu tenho lá X bilhões de dólares lá dentro dos Estados Unidos, e se eles não aumentarem esse teto, como é que eles vão pagar os meus juros? Eu já estou lá dentro, na verdade, a um juros baixíssimo, simplesmente porque é a economia mais estável do mundo e, na verdade, gente, para vocês terem ideia, um título de dívida americana, ela é lançada dentro de um balanço de um banco como dinheiro líquido, pagando uma taxinha muito baixa. Só que daí você tem lá uma exposição muito grande dentro dos Estados Unidos e você olha lá e fala: pô, e se eles não me pagarem? O que vai acontecer? Porque se eles não aumentarem este teto da dívida, não resolverem esse imbróglio político, eles não vão ter como pagar os meus juros. E aí o que acontece? Vem lá tudo aquilo que vocês viram agora no mercado, uma empresa de classificação de risco rebaixando o rating dos Estados Unidos, ou seja, tem sim o risco de eles não conseguirem pagar as suas dívidas e os seus títulos. Opa, para aí, Newton, mas tu falou que era só gastar, eles gastavam, aumentaram 102 vezes. Sim, eles aumentaram agora, mas foi por um prazo limitado. Ou seja, o sinal foi muito claro: corte gastos públicos, corte custos governo, porque não vai ser assim mais. Você não vai mais poder gastar indiscriminadamente. Ou seja, para vocês terem uma ideia, e um outro dado muito interessante, na dívida, não na dívida, mas em 2008, no meio da crise americana, no meio daquela última grande crise, a dívida pública americana era de 5,8 trilhões de dólares. Hoje é de 14,3. Ou seja, em 2 anos e meio, subiu subiu mais de 2 vezes. Então isso é algo realmente preocupante e com esse rebaixamento do rating, viu-se, pô, tem sim uma fragilidade lá no mercado americano e aí que a gente viu todo esse nervosismo aí dos últimos dias realmente se concretizar. Entendendo um pouquinho o cenário lá, agora falando um pouquinho sobre a Europa, a dificuldade de alguns países, como nós já vimos, como Grécia, França, a própria Espanha, em honrar, na verdade, as suas dívidas. Ontem nós vimos aí, ao longo dos últimos dias o Banco Central Europeu comprando títulos de algum desses países e realmente buscando uma instabilização lá dentro do território europeu. Economia mundial capitaneada pelos crescentes, né, pelos emergentes, capitaneada pelos países aí como nós vemos lá, Brasil, China, Rússia. E aqui nessa tabela a gente consegue ver claramente, vocês vão conseguir ver aí em casa, na verdade, México, isso aqui é uma tabela onde a gente bota o crescimento dos países no mundo. Então a gente vê lá México com uma taxa de crescimento de 4,2%, Brasil 4,5%, Argentina 6,9%, aqui vocês podem ver lá a Índia 7,8%, China 9%, Rússia 4,3%. E os países de primeiro mundo, países desenvolvidos, Estados Unidos 2,5% de crescimento do seu PIB, Canadá 2,9%, Alemanha 3,4%, Austrália 2,1%. Então o que a gente vê? Um grande crescimento e um aumento de importância nos famosos BRICS, nos países desenvolvidos, subdesenvolvidos, países emergentes, e as grandes potências mundiais crescendo muito menos do que os emergentes. Isso aqui a gente consegue ver claramente um cenário onde você vê um crescimento destes países e um decréscimo das economias e as potências do passado ou do presente. Aqui que está a grande pergunta e é o grande paradigma, né? China passará a ser o novo Estados Unidos? Ela vai ser os Estados Unidos de antes? Bom, gente, isso aqui é uma discussão muito longa, tem várias correntes econômicas discutindo isso, mas basicamente fica aí a pergunta para vocês. Não podemos esquecer também que é um país
subdesenvolvido, apesar de um grande crescimento. Então a gente tem tem essas perguntas sim, tem sim essas dúvidas. O mundo está preparado para essa mudança de referência. Aqui a gente consegue ver lá um quebra-cabeça, Brasil, China, Índia, na verdade, e Rússia. Você consegue ver lá, na verdade, uma mudança no quebra-cabeça mundial. E é aí que fica essa grande pergunta. Mas entendendo um pouquinho o cenário lá, o Brasil hoje, vamos falar um pouquinho mais sobre o mercado interno. O mercado hoje brasileiro em 2008 está muito mais bem preparado para qualquer tipo de crise do que a gente estava lá no passado. Aqui as maiores reservas, hoje nós temos maiores reservas, superam de 300 bilhões de dólares, menos desemprego, consumo interno maior, como diria o nosso ex-presidente, nunca na história deste país os nossos números e os nossos dados estiveram tão contundentes. Menor dependência externa também, hoje a gente consegue, hoje a gente está num nível de maturidade econômica, financeira e até estrutural muito maior do que nós estávamos lá na crise de 2008. Tanto que aqui você consegue ver nessa tabela, eu acho um gráfico muito legal, uma diferença entre o desemprego americano na França, nos Estados Unidos e no Reino Unido, aonde você consegue ver nessa linha pontilhada, aqui azul, a França, com um desemprego em torno de 10%. Você consegue ver nessa linhazinha azul fraquinha aqui, na verdade, que é a italiana, com uma taxa de desemprego em torno de 8%. E aqui na vermelhinha, lá a gente veio de uma taxa de desemprego lá em 2002 de cerca de 13% e chegamos aqui até um patamar de em torno de 6% de desemprego. Ou seja, o índice de desemprego no Brasil está menor do que nos países desenvolvidos como França, Reino Unido e até o próprio Estados Unidos, que está lá no patamar de mais ou menos 8 a 9% de desemprego. Isso, na verdade, você vê uma maturidade que lá em 2008 nós já não tínhamos, mas principalmente uma expertise que lá em 2008 e uma maturidade também dos investidores brasileiros. Então, gente, entendendo um pouquinho o cenário, né? Pô, Newton, tu falou tanto do Brasil, a gente está mais preparado do que em 2008, a gente está apresentando um crescimento maior do que os países desenvolvidos, a gente vem numa linha de amadurecimento muito grande. Pô, Newton, mas por que está caindo 29% lá, enquanto Estados Unidos estão caindo em torno de 8%, Nasdaq, S&P, ou em torno de 12%, 8%, França caindo 14%, Alemanha 10%, Inglaterra 12%, Espanha 10%, Japão 11% e lá também a China caindo 17%. Pô, Newton, os países envolvidos estão caindo menos e aqueles países que você diz que estão tendo um menor número de desemprego, um crescimento acima da média, apresentaram as maiores quedas da Bolsa. Bom, gente, essa resposta já é antiga, na verdade, isso aqui já é sabido de todo o mercado. Por que esses países caem mais? Porque em momentos de pânico os investidores buscam liquidar posições de maior risco. O que você tem? Você tem lá, na verdade, o problema oriundo dos países de primeiro mundo, sim, o problema da crise e o que está gerando essa instabilidade de mercado vem dos países desenvolvidos, sim, só que o que acontece? Você, em períodos de incerteza, você tende a tirar os seus capitais, tende a zerar as suas posições, aonde você tem um nível maior de exposição. Fora isso, outro dado muito importante e que a gente tem que levar em consideração é a valorização do real que amenizou a queda para os investidores externos. O investidor externo, gente, quando entrou no Brasil e comprou os nossos títulos, comprou as nossas ações aqui, ele não teve tanto lucro na operação de bolsa, até porque a bolsa caiu bastante neste período. Só que ele teve uma valorização cambial muito boa. Então o que acontece? Eu tinha aqui um cenário estável, um lucro relativamente ou um pequeno prejuízo, e aí lá fora eu tenho um cenário de incerteza. O que você faz? Zera as suas posições e sem contar o amadurecimento da Bolsa Brasileira também. A Bolsa Brasileira é uma bolsa extremamente líquida e por causa da nossa liquidez, do nosso amadurecimento e deste medo do cenário externo, fizeram com que as pessoas zerassem primeiro as suas posições aqui no Brasil, China e Índia. Então, este é um dado muito importante. Fora isso também, hoje nós pagamos os juros mais altos do mundo, gente. Então o que acontece? O investidor já entrou no Brasil, o dinheiro já está aqui alocado nas nossas ações, nos nossos títulos, e aí em períodos de incerteza zeraram isso e migraram seu dinheiro para mercado de renda fixa.
Para vocês terem ideia, na semana passada entrou cerca de 3,5 bilhões de dólares na Bolsa Brasileira. Então essa migração vem por incerteza, mas a gente pagou, infelizmente, pela nossa maturidade e pela nossa liquidez da Bolsa Brasileira. Fluxo de capital, gente. E o que determina o preço de uma ação? Falei de macroeconomia, falei um pouco de maturidade do mercado brasileiro, de taxas de juros extremamente atrativas para investidores estrangeiros e players nacionais. Então aqui vamos falar um pouquinho, tá, Newton, se está tudo bem, por que está caindo? Fluxo de capital, gente. Isso é o que determina o preço em qualquer tipo de ativo, seja uma ação de Gerdau, de Petrobras, de Vale, seja no pão, no café, em um carro. Oferta e demanda é o que determina o preço de tudo dentro de uma economia. Então, se houver mais compradores do que vendedores, a bolsa sobe. Se houver mais vendedores, a bolsa vai cair. Então, o que a gente vê é, nesse cenário de incerteza, macroeconomia, maturidade, taxa de juros, na verdade, não, eu não quero, eu vou vender as minhas ações. Você botando uma força vendedora muito grande, você vê este cenário de distorção. Tá, mas no curto prazo, o mercado pautado por sentimentos, euforias, medos, depressão, pânico, impulsividade. Então, Newton, no curto prazo, o que está acontecendo? Está acontecendo, na verdade, um efeito manada. O que acontece? Você vê o perceptivo coletivo, isso é uma expressão que eu usava muito lá atrás, quando dava curso direto, era o perceptivo coletivo, as pessoas ficam com medo, as pessoas ficam tensas com as suas aplicações, ficam tensas com o mercado, você começa a zerar. E isso começa a fazer um efeito manada, porque hoje eu botei o meu stop, vendi as minhas ações a mercado, aí o meu colega começa a vender também, daí tá caindo 2, 3%, daqui a pouquinho o pessoal vê no jornal que tá caindo 2, 3%, tá instável, vou vender também, amanhã acorda o mercado caindo mais 2, 3, 4%, e a gente começa a ver aquele efeito manada, aquele efeito, na verdade, onde todo mundo sai zerando as suas posições para depois ver e entender o que está acontecendo no mercado. Então, no curto prazo, o mercado sim tende a ser temperamental e sim, ele anda com um efeito de manada. Mas no longo prazo, a gente tem que analisar a capacidade das empresas em gerar caixa, em realizar investimentos de forma rentável e determinante. Então, no longo prazo, nós temos sim que olhar os fundamentos das nossas companhias. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso ao longo da minha apresentação. Mas aqui, gente, a gente consegue ver claramente um gráfico do Ibovespa histórico, onde aqui a gente mostra uma tendência de alta muito bem definida. Lá aqui está desde 1960, foi o gráfico mais completo que nós achamos, desde 1960 até 2009. E vocês podem ver aqui, este pedacinho aqui, que fica totalmente suprimido dentro desse movimento de alta. Mas esse pedacinho aqui é a nossa crise lá de 2008. Aqui 2009, onde a gente recuperou toda aquela queda, batemos lá, na verdade, o mesmo patamar que nós batemos lá no segundo Investment Grade. Então, dentro de todo este movimento, isso aqui é aquela grande crise que nós tivemos lá em 2008. Mercado e economia mundial, gente, já passou por outros momentos de crise. Vocês podem ver que ao longo da história tivemos vários momentos e várias crises, mas o exagero dos mercados fazem surgir discrepâncias muito grandes. E aí vem lá o que a gente falava em 2008, crise ou oportunidade, vem lá, na verdade, aquele diagrama chinês que nós colocamos lá no início. Então, dentro de períodos de incerteza, de efeito manada, a gente tem que olhar essas discrepâncias e analisar o que está acontecendo no mercado friamente. Que um exemplo de discrepância, pessoal, ações de empresas de commodity versus uma cesta de commodity. Então, gente, para vocês que já acompanham o mercado, para vocês que já estão aí no dia a dia operacional, vocês podem ver um nível de correlação muito grande, onde o cinzinha são as ações vinculadas ao setor de commodity. E aqui essa linha essa linha verde, azul, desculpa, é uma linha da cesta de commodities. E eles sempre andaram com um nível de correlação, sempre andaram juntos, sempre andaram unidos. E o que a gente vê aqui agora, em agosto de 2011, uma discrepância muito grande, onde as ações caíram muito e descolaram do valor das commodities. O que é isso, gente? Efeito manada? Fundamento? Eu não sei, mas o que eu estou vendo aqui, na verdade, é um momento de discrepância e aqui sim a gente pode parar e analisar friamente qual a melhor postura, mas não se vai subir ou se vai cair. Simplesmente é a melhor ação para você, a melhor ação para o teu perfil de investidor, que é o que a gente vai conversar bastante aqui também.
Analisando, na verdade, o PL, gente, o preço versus o lucro de uma companhia. Aqui a gente pode analisar os múltiplos de UPL de algumas empresas e a gente fez um estudo que eu achei muito bacana, que na verdade ele equivale lá aos 29 mil pontos, que foi a mínima que nós batemos na crise. As empresas dividido pelo lucro que elas estão gerando, 43 mil pontos já equivalem aos 29 mil pontos do Ibovespa lá em 2008. Como assim, Newton? Gente, olha só, o preço versus o lucro, o preço caiu, só que na verdade de 2008 para cá as nossas empresas se consolidaram, cresceram e tiveram lucros crescentes. Então o que eu tenho aqui é a lucros presentes e a preços presentes, 43 mil pontos comparado lá com 2008 já seria o mesmo patamar. Então aqui a gente fez um gráfico de PL pelo Ibovespa e nós já chegaríamos lá praticamente na mínima de 2008. Mas em que momento que isso aí vai ocorrer, Newton? Pô, tu acabou de falar de fundamento e viu que os fundamentos estão realmente bem interessantes. Mas onde é que é o fundo do poço? Em que momento que isso vai ocorrer? Pô, aqui a gente colocou um exemplo de Warren Buffett. Todo mundo conhece o Warren Buffett, obviamente. E ele comprou 3,6 bilhões de ações aqui no final de junho. Menos de 2 meses atrás. Menos de 2 meses atrás. 3,6 bilhões de dólares. Só que o mercado caiu desde lá. Onde é que é o fundo do poço, Newton? Gente, ninguém aqui é guru de mercado, ninguém veio aqui para te falar onde é que é a mínima, como comprar na mínima e vender na máxima. E simplesmente se o Warren Buffett comprou e está caindo 15% desde quando ele comprou, onde é que está o fundo do poço? Eu não sei, mas tem oportunidade. Por fundamento, vocês viram lá que os PLs, que o preço pelo lucro está igual a 2008, então tem muita empresa barata. As empresas hoje, gente, estão abrindo programas de recompra. O que acontece? As ações caíram tanto, o valor das ações caíram tanto, que as empresas estão recomprando as suas ações, estão comprando as suas ações de novo porque continuam acreditando no mercado e acreditam nessa discrepância de mercado. Anúncios de mercado de controladores aumentando suas participações acionárias. O que é isso? Eu sou um controlador da minha empresa, o preço da ação caiu tanto que eu quero aproveitar esse tipo de oportunidade sim. Então aqui onde é que é o fundo do poço? Eu não sei, mas eu sei que as empresas estão baratas, tanto que os controladores estão comprando, o Papa, o guru da análise fundamentalista está comprando e as empresas também estão recomprando as suas ações. Mas aqui, Newton, o que eu vou fazer? O que fazer neste período de incerteza? O que fazer nesse período de tanta discrepância? Macroeconomia interessante, país crescendo, instabilidade externa, país mais maduro, a bolsa mais madura, as nossas empresas gerando mais lucros. O que eu faço? A XP, gente, oferece hoje uma plataforma completa de investimentos para todos os perfis de investidores. A XP oferece o total assessoria para todos os clientes em um período como o atual hoje. Primeiro passo é identificar o seu sentimento enquanto investidor. Eu falei agora há pouco, gente, ninguém aqui é guru para falar qual é a mínima, onde é que é o fundo do poço. Ninguém veio aqui para falar isso. A gente veio aqui para falar identifique o seu perfil, veja qual o seu perfil hoje, como que você está exposto na bolsa e baseado na sua exposição e principalmente no seu prazo de amadurecimento do teu investimento. Newton, eu vou falar isso aqui e vou explicar caso a caso. Newton, eu sou um investidor, cara, que estou me preparando para o médio prazo. Para o longo prazo ou para o curto prazo. Você está operando para o médio prazo? Os fundamentos estão realmente muito interessantes. O Brasil está mais sólido. Então compra. É o fundo do poço, Newton? Não tenho a menor ideia. E me atrevo a dizer que quem falar que é o fundo do poço, está chutando. Por quê, gente? Eu não sei onde é que é o fundo do poço. Mas o que eu estou te falando um planejamento de médio prazo com empresas sólidas e tu tiver estômago para aguentar o curto prazo, porque pode cair mais 10, 15%. Pode cair. Só que com fundamentos sólidos, a expectativa dos analistas para o futuro é de um aumento? Mas você tem que ter estômago para aguentar o curto prazo. Newton, longo prazo, eu quero investir para o longo prazo, eu acredito nos fundamentos das empresas. Perfeito. Só que no curto prazo você tem que se preparar porque pode ter sim oscilação, efeito manada, todos esses efeitos que vão impactar no preço das suas ações. Curto prazo, vou mostrar várias técnicas onde você consegue se aproveitar do curto prazo, quero especular com o mercado caindo, quero me proteger, isso aqui nós vamos entrar ponto a ponto. Mas não podemos dizer o que vai fazer, mas apontar caminhos de acordo com cada perfil de vocês investidores. Cada perfil de investidor é diferente, cada um está disposto a riscos e retornos e principalmente prazos distintos. Então aqui, gente, acho que a queda será ainda maior. Para aquele cliente que acha que a queda será ainda maior, então aqui, gente,
a solução seria alugar as ações e vender. Todo mundo já ouviu falar uma coisa chamada aluguel de ação. O que é isso aqui, pessoal? A grosso modo, falando objetivamente, vou falar o conceito, depois você procure o seu agente autônomo de investimento, procure o seu operador aí nas nossas unidades, que ele vai explicar a fundo essa operação. É uma operaçãozinha simples de se fazer, e o conceito dela nada mais é de que há 2 dias atrás a bolsa caiu cerca de 10%. Tem como você fazer uma operação de curto prazo, onde esse mercado cai 5, 6, 7, 8, 10, 2, 3%, você tem como ganhar com essa operação. O nome dela é BTC Aluguel de Ações. Eu quero entrar vendido no mercado. Eu acredito que o mercado vai cair mais e eu quero me aproveitar desse tipo de oportunidade. Todos os dias a nossa área de análise manda para vocês PDFs com várias oportunidades de aluguel, day trades, operações um pouco mais longas para ganhar com o mercado em queda. Para aqueles que acreditam que o mercado e que a queda vai ser ainda maior, é uma forma de se aproveitar dessa situação. Ah, mas aquele que, pô, Newton, não, eu acho que a queda será ainda maior. Cara, é forte. Na outra crise lá em 2008, lá foi empresas. Então, quando é uma empresa, pô, o governo ainda consegue intervir. Agora são países, Newton. Tu acabou de me explicar. Estados Unidos, França, Alemanha, Espanha. Pô, eu acho que a crise vai ser muito maior. Eu acho que vai ser forte a queda. Pô, para aquele cara que acha que vai ser forte a queda, então ele pode negociar contratos futuros em BMF. Contratos futuros, mais uma vez, procure seu assessor, mas nada mais é do que você comprar uma cesta que representa o índice Bovespa. Ah, eu não sei qual ação que vai cair mais. Então você compra, você vende contratos futuros, faz a mesma operaçãozinha aquela com ganhar com o mercado em queda em índice futuro. É um mercado alavancado, é um mercado mais rápido e você vende a cesta Ibovespa, você vende com o mercado Ibovespa caindo 2, 3, 5, 10%, quanto mais cair, mais você ganha. É um mercado alavancado, é um mercado mais rápido e para aquele cara que está realmente acreditando que a queda será maior, é uma grande oportunidade. Nossos assessores podem lhe ajudar a desenvolver a melhor estratégia para esse tipo de negociação. Uma outra dica muito legal é isso aqui, acompanhe em tempo real o pregão ao vivo. Aqui nós temos vários analistas e assessores que vão ficar lhe ajudando a montar estratégias, lhe passando estratégias tanto na compra como na venda em índice futuro durante todo o dia. Seja ela por média móvel, seja ela por suporte, por resistência, mas para aquela pessoa que quer começar a conhecer um pouquinho mais de contratos futuros, de BMF, pregão ao vivo, muito interessante. Lá nós temos nossos analistas dando várias dicas e vários pontos de entrada para este mercado. Mas aquela pessoa que fala, acho que a queda já está no fim, Newton. Pô, ótimas oportunidades de compra de boas empresas a um ótimo preço. Tu mesmo falou que as empresas estão recomprando as suas ações. Os controladores estão comprando as suas ações. Então, pô, para aquela pessoa que acha, lembra que eu falei lá do PL, do preço pelo lucro da companhia? Aqui nós vemos uma lista de várias empresas operando aqui a uma média de 0,3 do valor patrimonial da sua empresa. Temos aqui cerca de 15 empresas rodando abaixo de uma vez o valor patrimonial, ou seja, estão abaixo do seu valor patrimonial. Mandamos um e-mail muito importante para todos os nossos clientes há 2 dias atrás. Hoje, 33% das empresas cotadas no índice Bovespa já estão abaixo do PL delas. Isso faziam 4 dias. Hoje, 44% das empresas já estão abaixo do seu PL. Então, para aquela pessoa que quer realmente buscar uma bela de uma oportunidade e acredita que a queda já está no fim, temos sim muitas empresas baratas, muitas empresas com um belo caixa, com um belo lucro acumulado e estão com fundamentalistas, estão com seu fundamento realmente muito interessante. Então, para aquela pessoa que está acreditando no final deste movimento, tem sim muita coisa barata dentro da Bolsa de Valores. Mas para aquela pessoa que fala, não, eu acho que a queda já está no fim, mas, cara, eu não quero me envolver diretamente, fiquei sem tempo, não quero participar do dia a dia do mercado. Então, gente, hoje lá a XP já oferece diversos fundos de ações, em especial o XP Investor FIA. Além de 3 carteiras recomendadas de ação. O que a gente tem aqui, gente? XP Investor FIA, um ponto muito interessante que eu sempre gosto de ressaltar desde o início de sua concepção, lá desde o início da sua história, ele sempre teve muito superior ao índice Bovespa. Desde o início da sua história, o índice Bovespa teve um acumulado de 24,4% e o nosso XP Investor FIA teve um acumulado em torno de 93%, ou seja, a gente sempre teve historicamente um acumulado muito superior.
Mas além disso, as nossas carteiras recomendadas te trazem segurança. Isso aqui é totalmente feito por uma equipe profissional da XP. Vou mostrar aqui que na verdade a gente vem ganhando ao longo dos últimos anos o título de 5 estrelas. O que é isso? Títulos realmente reconhecidos e reconhecendo também o nosso trabalho de gestão dos nossos fundos, que se refletem na rentabilidade, no perfil e principalmente na alocação dos nossos recursos. Mas eu acho que o ponto principal, gente, é você se alocar dentro de um fundo que expresse o teu perfil. O que é isso, gente? Nós temos todo tipo de perfil de investidor na bolsa. Você conversar com o seu operador e ver qual é o fundo que melhor se encaixa no teu perfil de investidor. Aquela pessoa, pô, cortou um pouquinho aqui, mas aquela pessoa que aqui em cima está um pouco cortado, mas ali diz, na verdade, aquela pessoa que está tentando fazer um tipo de operação, ela quer ficar no mercado, mas ela está um pouco avessa a riscos. Ela quer participar de uma alta da bolsa, só que ela está com medo de alguma queda. Gente, tem umas operações ditas mais sofisticadas, mas são muito simples de se entender. Procure lá nos nossos chats, procure o seu operador, entre em contato com a gente que a gente te explica e te ensina a utilizar esse tipo de mecanismo. Mas basicamente aqui uma proteção com derivativos. Você pode sim participar da alta do mercado, comprar as suas ações. Aqui a gente mandou lá, compra com seguro. O que é seguro, gente? É uma put, é como igual o segurinho de um carro, já vou explicar como é que é. Ou uma venda com seguro, você faz uma venda com uma call. A XP oferece liquidez em derivativos para todas as ações do IBX100. O que é isso, pessoal? Basicamente um exemplo prático. Hoje a gente mandou lá uma compra de Petrobras, quantidade de 100 a 19,71, tá? Uma compra de uma put, o que é? Nada mais é que um seguro. A sistemática é igualzinha. Você vai lá e pagou lá 0,85 centavos, ou seja, tu pagou agora cerca de R$2.000 nas tuas compras das tuas ações, mas tu já saiu pagando 3,35% de prejuízo. Você jogou fora esse dinheiro, você gastou 3,35%. Pô, Newton, mas eu já estou gastando. Sim, você está pagando como um seguro de carro. Você paga o seguro do teu carro, mas tu não quer usar. Se tu não quer bater teu carro, mas tu paga o seguro para, no caso de alguma eventualidade, no caso de algum problema, você estar segurado. Operação com put é igualzinho. Eu comprei minha Petrobras, gastei agora 3,55%. Se o mercado cair 10%, eu perdi só 3,55%. E isso, gente, estou falando até o dia 19 de nove de 2011. Então, se o mercado cair, esses aqui são os preços correntes, tá, gente? Depois você tem que cotar na hora lá, você tem que cotar na hora de montar a tua operação. Todo mundo sabe que isso aqui é uma tabela dinâmica. Cote lá com a nossa mesa, cote com o seu operador, que a gente vê o preço desse segurinho. Mas seria lá 3,55, se o mercado cair 10%, 15%, você perdeu só 3,55. Mas, Newton, e se o mercado subir? Pô, se o mercado subir 15%, 16%, você ganhou lá essa diferença. 3,55 tu já perdeu na largada. Pô, subiu 13,5%. Você ganhou 10. Então você participa da alta e no caso de alguma queda, você está protegido baseado na tua put, baseado no teu seguro. Não é eu, Newton, não é eu, XP, não é nenhuma instituição que vai garantir isso aqui. É uma operação de bolsa muito simples de se montar. Cote lá, hoje a gente dá liquidez para todas as empresas do IBX100. Ou seja, tu consegue fazer o seguro de praticamente todas as ações que nós temos hoje na Bolsa de Valores. Operação muito interessante aí. Newton, eu queria garantia e minimizar os meus riscos. O que eu posso fazer? Eu não sei o que vai acontecer. Pô, aqui para esse perfil do cara que quer minimizar os riscos, o cara que quer realmente estar indeciso, o que tu pode fazer? Fundos long and short. Fundo long and short, gente, nada mais é do que uma forma de você não ficar direcional na Bolsa de Valores. Vocês lembram aquele exemplo que eu mostrei lá das ações vinculadas a commodities e as commodities, que elas andavam em um índice de correlação, elas andavam juntas, em determinado período, a grosso modo, elas se descolaram? Esse descolamento, essa perda dessa correlação é um long and short. Dá para ganhar assim com essa ação caindo e essa ação subindo. Você busca discrepâncias de mercado, mas a grosso modo, gente, é uma forma de você não ficar direcional. Você não está comprando bolsa para cima ou bolsa para baixo. Você está comprando uma distorção naquela correlação, como eu mostrei lá há um tempo atrás. Operação muito bacana de se fazer, operação muito legal para aquela pessoa que não quer entrar no mercado nem para cima e nem para baixo. Você opera, na verdade, essa distorção na Bolsa de Valores. Fundos imobiliários.
Na verdade, em períodos de incerteza, as pessoas tendem, na verdade, a migrar para outros tipos de investimentos. Não, eu vou investir em imóveis, eu vou investir em terrenos, eu vou investir em coisas mais sólidas, porque a bolsa é um pouco mais parecida. Vou falar muito do nosso shopping center financeiro ao final da minha apresentação, onde, na verdade, hoje, nós podemos distribuir para vocês fundos imobiliários, onde você participa do crescimento de um imóvel. É como comprar um imóvel, você compra um pedacinho de um imóvel. Comprar uma ação não é comprar um pedacinho de uma companhia. Num fundo imobiliário você está comprando um pedacinho de um imóvel também. Se o imóvel valorizar, você vai ter uma valorização na cota. Se o imóvel gerar mais receitas, você vai ter, na verdade, essa receita gerada para ti todo mês. O aluguel proveniente desse teu imóvel, você vai receber, na verdade, essas receitas todas. Então é uma forma de você investir em bolsa de valores, de você migrar para um novo mercado, em vez de fazer uma migração para um imóvel ou algum outro tipo de investimento diferente. Grandes vantagens, pergunte para o seu operador. Grandes vantagens, não é divisível. Você comprou lá um imóvel de 400 mil reais, você precisa de 30 mil reais, não precisa vender o imóvel todo. Num fundo imobiliário você pode vender um pedacinho. Lá num apartamento, numa casa, você não pode vender só o quarto. Juros, na verdade, compostos, você ganha todo mês lá receitas oriundas desse teu imóvel. Você pode comprar mais ações, você pode comprar mais pedacinhos do seu fundo imobiliário, diferente de um apartamento que ele não vai ter esse aumento de cota. Então tem muitas vantagens que você deve perguntar lá para o seu operador. Mas aquela pessoa que quer minimizar riscos, eis aqui uma saída bem interessante. Hedge com índice futuro, outra saída também, que isso aqui seria uma trava, seria realmente uma travada no momento operacional, nesse período de incerteza, aonde eu realmente faria uma venda lá de índice futuro, de BOVA, de uma cesta Ibovespa para travar essa minha operação. Ou seja, eu estou comprado hoje em Petro, Vale, Gerdau, em várias ações lá do índice Ibovespa. O Ibovespa caiu 4, 5, 6%, porque estamos num período de incerteza. Caiu, perceptivo coletivo saiu vendendo, você teve essa desvalorização. Só que em outra ponta você entrou vendido em índice futuro, entrou vendido em BOVA 11. Então, quando você entra vendido, quanto mais cair, mais você ganha. Pô, Newton, mas eu estou ganhando lá porque eu estou vendido em BOVA, mas eu estou perdendo aqui porque, na verdade, eu tô comprado nas ações. Exatamente isso. O hedge, ele é uma busca por um 0 a 0. Ele é uma busca por uma trava no mercado em um período de incerteza. Nossos operadores, eles têm uma tabela onde eles conseguem montar a tua carteira e fazer um cálculo para chegar em um hedge perfeito ou montar contigo uma estratégia para travar. Todos os nossos fundos aí são extremamente premiados. Aqui nós temos várias revistas, exames, Tu é Dinheiro, Você S.A., Investidor Institucional. Não somos nós que nos autodenominamos. Na verdade, todos isso aqui nós temos fundos distribuindo cada um desses produtos, mas não somos nós que nos autodenominamos os melhores fundos 5 estrelas, primeiro no ranking, primeiro nacional. São outras instituições, revistas de renome que dizem isso. Mas lá, aquela pessoa, não, então eu não quero correr nenhum tipo de risco, quero realmente ficar de fora desse cenário de incerteza. Pô, gente, a renda fixa vai muito além do que poupança. O brasileiro tem que perder essa cultura de que a poupança é o investimento mais seguro. Nós temos hoje investimentos tão seguros quanto, só que com uma rentabilidade muito superior. Hoje nós oferecemos vários produtos, na verdade, e com a mesma segurança, a mesma garantia lá, só que com uma rentabilidade muito maior. Temos 3 carteiras recomendadas para a renda fixa, uma carteira de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. E aqui, na verdade, nem coloquei um comparativo com a poupança, né, que seria, na verdade, muito fácil. Então aqui a gente colocou, na verdade, um comparativo com o CDI. Uma carteira de curto prazo lá, com uma rentabilidade acumulada em torno de 12,73%, CDI 11,10%, uma carteira de médio prazo 12,57%, e lá o CDI no período 11,19%. 15 pontos, uma carteira de longo prazo 15,34 e o CDI 11,12. Ah, Newton, mas é 1%, é 0,1. Pô, gente, faça um cálculo lá, vá no teu assessor e dê uma olhadinha a diferença que faz esse 0,1, 0,2, 0,3, 0,5 ou 1% ao longo de um período. A diferença realmente é muito grande e você vai se assustar. Mas lá, para aquela pessoa que não quer ter nenhum tipo de risco, hoje, na verdade, dentro do conceito que nós temos de ser muito mais do que uma corretora e sim um shopping center financeiro, você vai ver que, na verdade, aqui nós temos todo tipo de produto para os nossos clientes. Não importa o perfil que tu esteja, a percepção que tu esteja tendo no mercado, nós temos o produto ideal e superior ao que vocês têm nas casas de investimentos ou até nos bancos convencionais. A gente vende, na verdade, muito este conceito porque é uma coisa que a gente vem batendo muito e trabalhando demais. Essa
poupança ou essa cultura do brasileiro de botar seus investimentos na poupança realmente é algo que a gente tem que acabar, que a gente tem que tentar buscar uma rentabilidade maior. Aquele 0,1 que a gente não dá bola aqui faz uma grande diferença no médio e longo prazo. Então hoje, gente, nós somos um grande shopping center financeiro. A gente é sim uma corretora de bolsa, mas a gente quer mostrar que a gente é muito mais do que isso. Hoje, dentro da nossa casa, nós temos todos os produtos em um único lugar. Somos sim a maior empresa de investimentos, independente do país. Carteira recomendada de ações, temos lá carteira de dividendos, carteira small caps, top picks. Você também pode operar ações, opções, termos públicos, aluguel de BTC, iShares, todo tipo de produto. Dentro de bolsa de valores, dentro de renda variável, sim, nós temos, isso aqui todos já conhecem. Mas além disso, nós temos fundos de investimentos, na verdade, acesso a mais de 400 fundos de investimento dos maiores gestores do Brasil, com tudo apenas com um único cadastro. Ou seja, você tendo uma conta dentro da XP e você está num período de incerteza, você está num período de migração ou você quer buscar uma rentabilidade maior, consulte o seu assessor de investimentos, que aqui dentro nós distribuímos mais de 400 fundos de todas as instituições do Brasil. Em um único cadastro você tem conta em cerca de 400 instituições. E nos nossos fundos lá, também como eu já citei para vocês, nossos fundos renomados e com 5 estrelas e muito bem ranqueados no Brasil, obviamente. Futuros. Hoje nós negociamos commodities, moedas, contratos financeiros, home broker e mercado de operações futuros na parte de BMF. Isso aqui nós também somos muito consolidados, a gente cresce todo mês. Imóveis, na verdade, a gente lá tem adquirindo cotas de fundos de investimentos, tornando-se sócio dos principais empreendimentos imobiliários do país. Então aqui você, na verdade, consegue fazer aquela migração do dinheiro ou simplesmente aquela alocação, em vez de você colocar no imóvel, comprar, na verdade, fundos de investimentos, desde LCI, CRI, todos os produtos voltados à parte de imóveis. Procure seu assessor e pergunte para ele, se informe como isso funciona. Você vai ver que você tem realmente muitas vantagens. Renda fixa, na verdade, plataforma lá, CDB dos principais bancos, diversidade, tudo dentro de uma única casa. Aqui você tem LCI, além de acesso aos produtos de investimentos exclusivos para clientes da XP Investimentos. Hoje nós temos várias casas que têm fundos fechados, onde somente clientes da XP podem entrar, e aqui dentro também você tem essa comodidade. Previdência privada, acesso aos melhores planos de previdência do mercado, e seu plano de XP Investimentos, na verdade, é sem custo e sem burocracia, com taxa zero de carregamento na entrada. Isso aqui é uma taxa muito forte, gente. Vocês sabem lá que tem uma taxa de carregamento muito grande. A gente aqui dentro, para você trazer a sua previdência privada para cá, você não paga nenhum tipo de carregamento. E toda a parte de seguro, desde automóvel, família, seguro viagem, seguro empresarial, seguro de frota, tudo você consegue fazer aqui dentro. Então a gente quer se consolidar realmente como não só uma saída em bolsa de valores, a gente quer apontar todas as saídas possíveis que a gente tem dentro deste cenário, mas principalmente que todo e qualquer tipo de alocação que você queira fazer, dependendo do teu perfil e da tua percepção do mercado, a gente consegue te alocar dentro da nossa casa. Então vem lá, a grande pergunta, o que fazer na verdade? Posicionamento do cliente. Acho que a queda vai ser maior ainda, Newton. Então aqui, na verdade, o que eu devo fazer? Abrir posições vendidas, o que é isso? Ganhar com o mercado em queda, pode ser usado índice futuro, na verdade, que eu já falei, que é aquele índice onde você pode alavancar mais, você tem um mercado um pouco mais agressivo, você pode simplesmente vender BOVA11, que é um iShare, que é um ETF, que ele tende a, na verdade, seguir a carteira Ibovespa. Ele segue a carteira Ibovespa. O Ibovespa caindo 3, 4, 5, 6%, ele tende a cair 3, 4, 5, 6%. Então para você que acredita que a queda pode ser maior ainda, você pode entrar ou mais forte com o índice futuro, mini índice, ou com BOVA11 para fazer uma trava da tua carteira. Estou muito receoso com o que vai acontecer e não quero tomar nenhum risco. Travar a carteira com cliente com mini índice ou BOVA11, aqui você não está especulando com a queda, você não está ganhando com a queda, você está simplesmente travando esse período de incerteza. É a busca, gente, pelo 0 a 0. O hedge nada mais é do que a busca pelo 0 a 0. Eu não sei o que vai acontecer com o mercado agora. Trava e espera o mercado se estabilizar e aí você volta e destrava essa tua operação. Quero proteger a carteira, mas não quero perder o potencial de ganho no caso que o mercado se recupere.
É aquele caso lá. Então o que você vai fazer? Travar a carteira com mini índice, travar com Bova 11, ou comprar uma call, ou comprar uma put. Put, gente, vamos ressaltar lá, todo mundo já viu um conceito um pouco diferente para alguns investidores, poucas casas trabalham com isso, poucos investidores trabalham com isso. Nós damos liquidez para todas as empresas do IBX100. O que é isso? Um segurinho, lembra? Você paga 3,55%, você pode ganhar toda a alta, se o mercado cair 5, 6, 10, 15, 20%, você perde só 3,55%. Desculpa, isso aqui é muito similar a um seguro de carro. Então, para aquela pessoa que quer proteger a carteira, mas quer participar de uma alta, aqui saídas muito interessantes para este perfil de investidor. Acha que estamos no final do movimento, eu acho que a gente está no final, então o que eu quero fazer? Pô, eu quero me aproveitar, Newton, daquele cenário que tu falou, instabilidade econômica, país mais sólido, país mais preparado, país crescendo mais do que a média mundial e principalmente empresas sólidas, geradoras de caixa e com um valor patrimonial abaixo do preço da sua ação. Pô, Newton, então aqui nós temos oportunidades. O que a gente tem que fazer? É combinar um valor de aporte e começar a entrar aos poucos. Entrar aos poucos, gente, porque de maneira que seja possível fazer um preço médio e minimizar o risco. Por que, pessoal, que a gente fala isso? Eu mostrei lá atrás o Warren Buffett, que é o papa, um dos gurus da análise ou da Bolsa Mundial, comprou 3,6 bilhões de dólares há 2 meses atrás, gente. Tá perdendo 15, 16% na sua posição. Se ele errou, se ele na verdade comprou antes do final da queda, quem sou eu para falar que a queda acabou? Então, como eu falei para vocês, a gente não está aqui para ser guru do mercado, não estou aqui para falar que o mercado vai cair 5, 10, 15, 20 ou subir 20, 30, 40%. Não, a gente está aqui simplesmente para falar que aloque o seu investimento dentro do seu perfil de investidor. Hoje, na verdade, nós temos vários tipos de investidores, aquele investidor que está preocupado com longo prazo, como eu já disse para vocês, compre uma posição, compre boas empresas, compre empresas sólidas e participe deste crescimento da Bolsa. Mas no curto prazo, você pode sofrer sim. Eu não sei se é o final da crise, eu não sei se é o fundo do poço e digo para vocês, ninguém sabe. O que você tem que fazer é uma alocação no cenário que melhor se encaixe no teu perfil de investidor, aonde você vai ficar mais confortável. Médio prazo? Você acredita no médio prazo? Tem empresas fazendo recompra, tem controladores comprando mais ações de suas companhias. Eu quero participar deste crescimento. Compre sim as suas ações, só que no curto prazo você pode ter algum tipo de susto, mas você pode fazer também operações de curto prazo, especular com a queda. Então ache o seu perfil de investidor, ache a sua expectativa do mercado, mas principalmente, gente, tenha estratégia. Estratégia é o que faz a diferença no mercado acionário, seja ela de curto, longo ou médio prazo. Hoje nós temos todas as ferramentas para ajudar vocês, hoje nós somos muito mais do que uma casa de investimentos, hoje a gente é na verdade um shopping center financeiro, os nossos operadores estão preparados para atendê-los, principalmente para fazer um teste, um suitability, para ver qual o perfil de cada um de vocês e tentar alocar e montar a estratégia perfeita para cada um dos nossos investidores. Espero ter conseguido passar um pouquinho aqui, gente. Desculpa, espero ter conseguido passar um pouquinho sobre o cenário mundial. Tentei passar um pouco, contextualizar o Brasil dentro de tudo isso que está acontecendo lá fora. Falei muito sobre os Estados Unidos, sobre a Europa e principalmente sobre saídas para os nossos ouvintes hoje. Espero ter conseguido ajudar um pouco a vocês, mas principalmente a grande mensagem que eu queria deixar para vocês é estratégia e disciplina. Fundo do poço, início de crise, final de crise, na verdade isso, gente, ninguém sabe. O que eu falo para vocês o que faz a diferença no mercado é estratégia e disciplina. Ache a sua, baseada no seu perfil. Nós vamos estar aí, estamos espalhados em todo o Brasil para ajudá-los. Espero ter conseguido ajudar um pouquinho a vocês hoje aí. E de minha parte, boa noite. Vamos estar à disposição aí no chat. Quem quiser conversar ou quem quiser mandar e-mail, vamos estar aí abertos para conversar. De minha parte foi um prazer, espero ter conseguido ajudar cada um de vocês. Disciplina e estratégia e vamos lá que realmente o mercado tem muita oportunidade, mas a gente tem que respeitar essas duas regrinhas. Muito obrigado, boa noite a todos, espero ter conseguido ajudar, de minha parte foi um prazer. Obrigado. Deixa eu ver algumas perguntas aqui. Obrigado aqui, tô tentando chegar um pouquinho perto aqui para ler o PC.
Obrigado lá, tipo, o pessoal lá agradecendo. Pô, pessoal... XP Independência, pessoal falando lá pela palestra, muito obrigado lá. Nautilus, Fábio Souza, obrigado pelas dicas. Pô, Fábio, obrigado aí, eu que agradeço. Vou sentar aqui um pouquinho para poder ver direito, mas agradeço lá, boa palestra. Tem uma pergunta sobre o fundo XP Independência. Tem uma sobre um fundo enquanto empresas que tratam mais com o consumo interno do que com exportação ou mercado externo. Pô, Valmir lá falando, as explicações dele no fundo XP Investor FIA. Vi lá uma pergunta passando também sobre o nosso Independência, na verdade, é um fundo de longo prazo, com aporte mínimo de R$100, fundo bem interessante, com uma visão de longo prazo, para aquela pessoa que quer realmente passar a gestão, não quer participar da gestão, não quer participar do dia a dia da sua alocação, é uma bela de uma saída, é um fundo de longo prazo, onde a gente realmente tende a ser bem conservador, mas sempre buscando uma rentabilidade acima do índice Bovespa. Investir R$100, hoje tem 75, realmente é um período de estabilidade no mercado, o Ibovespa todo está caindo, as ações estão realmente dentro daquele movimento lá, Fábio, que a gente viu, o perceptivo coletivo, as pessoas estão assustadas, a bolsa está caindo muito, no curto prazo sim, Fábio, isso vai acontecer, mas como eu falei, dependendo da estratégia de cada um, acho que a pessoa que está dentro de um fundo de investimentos lá, tem que ter uma visão de médio e longo prazo, então dentro dessa visão de médio e longo prazo, acho que você tem que optar mais pelaquela parte de participar do crescimento das empresas e participar do crescimento da economia. Tem a pergunta do Hugo aí, por que os fundos de ações perdem dinheiro com a bolsa em baixa, se eles poderiam vender as ações depois? Não poderiam, eles têm que estar posicionados. Pergunta do Hugo ali, na verdade, estamos falando lá, por que as ações caem, né, dos fundos de investimentos, se eles poderiam vender as posições. Hugo, na verdade, um fundo de investimentos ele tem uma visão de ser fundamentalista. E o que é isso por essência? Você busca ser sócio dessas empresas. Na verdade, um fundamentalista falando e conversando com o nosso analista-chefe, a visão de um fundo é participar do crescimento da empresa. Nós vimos lá que, na verdade, essa é uma crise política americana, não afetou a economia real hoje e conversando com eles ontem, eles até fizeram uma apresentação, eles continuam acreditando no potencial das empresas. Então, um fundo de investimentos ele não busca uma visão de curto prazo ou de médio prazo, e sim de longo prazo. Mais alguma pergunta aí? Como está a liquidez das puts de outras empresas que compõem, que não compõem o índice Bovespa? Bom, eu não consegui pegar o nome lá de quem fez essa pergunta, que passou muito rápido, mas eu acho que é o Emerson. Emerson, hoje a gente dá liquidez para todas as empresas do IBX 100. Consulte lá o seu operador e hoje a gente consegue dar liquidez para todas essas empresas do IBX 100. Então, ligue para o seu assessor, contate a nossa mesa lá que hoje a gente consegue. Completando lá do Marcos lá, tipo, o fundo tem que ficar no mínimo 67% comprado, também que é um ponto muito importante lá. Estou juntando uma quantia de XP Investor FIA, depois comprar uma carteira de dividendos, faço bem. Isso aqui você tem que, na verdade, fazer um teste, uma suitability, conversar com o teu assessor de investimentos, ver o teu perfil do que você espera para o mercado. Na verdade, é uma atitude bem conservadora, Fabiano. Então, mas o que eu te aconselho, na verdade, é conversar com o teu assessor de investimentos e ver o teu perfil e ele a te ajudar nessa alocação dos teus recursos. Mas só o fato de se fazer essa poupança, entre aspas, poupança não é uma aplicação, gente, sim o entesouramento, é guardar dinheiro e acreditar nas empresas da Bolsa de Valores, aí acho que já é uma bela de uma saída. Você tem que ver, na verdade, o teu prazo e o teu perfil de investidor.
Bom, fechado aí, gente? Espero que tenha conseguido ajudar aí, ter conversado. Obrigado pelos elogios aí. Vamos estar sempre à disposição, eu e toda a equipe aí espalhada pelo Brasil. Hoje temos mais de 260 unidades. Queria só reforçar a nossa postura de sermos sim uma solução de investimentos, não só em bolsa de valores, mas para todo tipo de cenário e para todo tipo de perfil e de investidor. Espero ter conseguido ajudar aí. Deixo aqui meu boa noite a todos e muito obrigado aí pela companhia aí. Obrigado, boa noite.